Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Vocês pediram bastante até, e eu tô aqui passando por cima do meu problema com sapos para falar de Frogman, cujo título já diz, né? A premissa tem a ver com um homem-sapo. Mas antes de começar, se inscreva, deixe o like, ative o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Lembrando que primeiramente eu dou a minha opinião crítica do filme, não falo sobre a história e quando tiver spoiler eu vou avisar aqui no vídeo, tem duas partezinhas, tá? O longa é um found footage e começa com uma família viajando de carro, gravando essa experiência. A família consiste no pai, mãe, a filha ali meio adolescente e o filho mais novo. Isso tudo acontece em 1999, até que em determinado momento eles estão passando por uma floresta ali no meio do mato e aparece um ser estranho. Um sapo bem estranho. Corta para os dias atuais e nós acompanhamos Dallas, que hoje tem 32 anos, mas era o gurizinho dessa família que fez a filmagem e ficou obcecado pela mitologia do Frogman, o Homem-Sapo. Ele é aspirante a diretor de cinema, produziu 2 curtas bem questionáveis e decide voltar a Loveland, a terra de Frogman, para produzir um documentário e provar que esse ser existe. People keep saying that my Frogman footage is fake, and I'm gonna get proof that the Frogman exists. O filme é de 2023, mas foi lançado agora no início de 2024, foi roteirizado e dirigido pelo Anthony Cousin e é um found footage, como eu já comentei. Então ele é gravado todo em primeira pessoa, com essa câmera bem instável e tal. Eu gosto bastante do estilo, então por isso talvez eu já tenha assistido bastante coisa e sou um pouco chata criticamente falando. O primeiro ponto é aquele que eu sempre falo: enquanto a gente está assistindo um filme desses, a gente não pode se perguntar por que isso estaria sendo filmado? O fato do filme usar o artifício de que o personagem está gravando um documentário já livra ele um pouco dessa pergunta, é um caminho um pouco mais fácil, porque afinal de contas um documentário ele precisa gravar tudo, né? Mas ainda assim, em vários momentos eu percebo que aquela câmera não precisava estar ali, ou, por exemplo, ela está, daí chega alguém para conversar com quem está filmando, não vê que a câmera está ligada, o que seria impossível, e começa a trocar assuntos ali, né, conversar coisas super pessoais, que lógico, serve para a gente entender um contexto off da história principal, né, para a gente se apegar um pouco mais àqueles personagens, mas não considero que foi de uma forma assim muito bem feita. Morning, sunshine. Red, let's do this, man. Assistindo, é meio impossível o público não remeter à Bruxa de Blair, o que é algo sempre muito perigoso, porque joga a régua lá em cima. Mas assim, né, a história se passa ali no meio da floresta, o filme mesmo no início acontece em 1999, ano em que o filme foi lançado, A Bruxa de Blair, ser uma lenda de uma cidade. Mas sinceramente a grande verdade é que nem tem muito como comparar, porque existe um abismo de qualidade entre A Bruxa de Blair e Crazy Frogman. Esse daqui é extremamente genérico, uma receita de bolo do início ao fim, com personagens básicos, sem carisma. O filme ele não consegue aproveitar o pouco de criatividade que tem. Um exemplo é o desenvolvimento da história. O longa tem 1h20, tá? Nos 20 minutos finais ele acelera e a outra 1 hora é quase uma enrolação. Na verdade, eu nem acho que foi uma enrolação proposital, eu acho realmente que deu problema ali na hora de organizar as coisas, sabe, no roteiro. Porque além disso, nesses 20 minutos finais, as cenas que seriam mais interessantes passam muito rápido. Na parte com spoiler, quando eu falar sobre isso, eu explico melhor o que eu quero dizer. Something to say about Frogman. Frogman, that's what put Loveland on the map. Um outro ponto é que ele tenta não se levar muito a sério. No Rotten Tomatoes lá, ele até apresenta como horror e comédia no gênero, mas na real ele se leva assim, tá? Com uma temática que é difícil de gerar credibilidade. Então, a meu ver, acaba caindo um pouco no ridículo, principalmente no que diz respeito à cena pós-crédito. Ele até tem boas ambientações, um personagem diferente do habitual, mas como eu disse, não acho que soube aproveitar bem isso, então infelizmente não me agradou, eu não super indico, mas precisava vir aqui fazer esse vídeo pra vocês. Frogman, como eu já comentei, tem 1h20 de duração e infelizmente, ou felizmente, não sei, não tá em nenhum streaming. I want the world to know the truth Okay. about Frogman.
Agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoiler. Eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois. Mas se quiser continuar, fica à vontade. O Dallas reúne a sua equipe dos sonhos, né? Que é o amigo Scotty e uma amiga que é meio ex-ficante, tem uma fera ali e tal, a Amy, pra irem lá pro meio da floresta gravar esse documentário. Eles se hospedam em Loveland, que é a terra de Frogman, e todo mundo na cidade parece acreditar no bicho. Ela vive dessa temática, né, do turismo desse ser, dessa mitologia. O que eu particularmente achei muito interessante, porque a gente sabe que tem cidades que se apegam a isso e sobrevivem, né, de turismo, e aí quando acontece alguma coisa específica, principalmente em torno de magia, de misticismo, as pessoas vão visitar, elas querem saber, elas são curiosas. Então os três vão fazer o tal do passeio turístico pela floresta para encontrar o Frogman. Anoitece, lógico, e aí eles veem um negócio lá no meio do mato e o Dallas sai correndo atrás, porque ele é alucinado, tá? Porém o Frogman, o bicho que tá lá, é um guri fantasiado de sapo. Tipo assim, é só pra dar um susto nos turistas mesmo. Ele volta pé da vida pro hostel, pra esse hotel aí, fala com a senhorinha que é a dona lá e ela fica bem séria e fala, olha só, eu acho melhor vocês pegarem as coisinhas de vocês e ralarem daqui. Não satisfeito, nosso protagonista junta os dois amigos e não, vamos lá na casa do tal do George. O George é um senhor que mora no meio do mato e que aparentemente acredita realmente no Frogman e tem, né, algumas orientações para dar. Daí quando eles estão indo, a polícia para eles e diz, olha só, vocês fizeram isso, isso e aquilo, correram atrás do moleque lá fantasiado de bicho, insultaram a dona lá do hotel, vão embora daqui, é o último aviso que eu tô dando pra vocês. O Scotty e a Amy, lógico, querem vazar dali, mas o Dallas, não, ele vai no George. E aí quando eles vão chegando, daí aquela casa no meio do mato, daí tem várias placas, não se aproxime, mas tá, conseguem encontrar o cara, que já é um senhor, que conta, ele é meio misterioso, atucanado, meio estressado, eu vou falar logo, vocês vão embora. E conta de quando ele e um amigo encontraram o Frogman e aí entrega um mapa pra eles. Eles vão fazer o quê? Seguir o mapa, né? Vão pro meio da floresta, acampar, tem umas gosmas pelo lugar, o Scotty, ele esbarra naquela gosma, fica todo melecado. E aí o Dallas comprou numas lojinhas lá de coisinha do Frogman, uma tal de uma flauta que seria pra chamar o Frogman. Ele toca aquele negócio. Ele começa a dar barulho de um monte de bicho no meio do mato, de noite, lembrando, né, é óbvio. E aí barulho de sapo, vem uma pegada gigantesca no chão e aí se dão conta, ué, cadê a Amy? A Amy, há 1 hora atrás, tinha saído pra buscar graveto pra fogueira. E eles não deram falta dela em 1 hora, tá? Ela tá lá estaqueada com os olhos brancos, parece meio em hipnose. Até que meio que volta assim, não sabe bem o que aconteceu, quanto tempo ficou fora. E aí, quem que aparece? O Frogman. Aparece o bichão lá. E até que não é tão nada a ver, tá? É legal a caracterização. E aí, dá umas correrias, umas confusão, não dá pra entender muito bem o que acontece. Ele pega o Scott, o Frogman, também não dá pra entender, mas aí o Scott aparece normal lá com os amigos, daí eles correm, conseguem fugir. Eles voltam pro hotel, o Scott se olha no espelho, ele tá cheio de bolhas, e os amigos não se deram conta disso, né? Mas tudo bem, eles também não se deram conta que a outra sumiu por 1 hora. E então eles encontram uma passagem dentro daquele hotel que vai pra umas cavernas embaixo da cidade. E aí lá tá rolando um culto, uma seita, pessoas encapuzadas, com uma menina lá amarrada. E chega o bichão, o homem-sapo, o Frogman. Moral da história, tá? Eles levam meninas pra lá, pra que essas meninas acasalem com o Frogman. E aí tem vários ovas, não sei, com outras pessoas, outras mulheres dentro dessas ovas grávidas. Daí enquanto a seita tá lá acontecendo e o Dallas tá olhando de cantinho, o George, o velho lá da casa no meio do mato, tá no meio infiltrado, daí ele tira a capa, a arma, não sei o que, correria. A neta do George é uma das meninas que tá dentro desse ovo grávida e ela tem o bebê, e o bebê é um bicho estranho, meio sapo, meio não sei o que. E nesse momento, todo esse momento, quando eles entram na caverna e tal, são cenas legais, é a parte interessante da história, afinal de contas a gente vai entender o que tá acontecendo, é quando, né, o bicho pega mesmo. E
passa muito rápido, é tudo muito confuso. A sensação que dá é que o diretor queria, tá, vamos passar essa parte logo pra gente ir pro final, o que não faz sentido, né? Mas enfim, daí tá, a Amy começa a ficar com umas dores de cabeça, entrar em transe, igual ela tava lá no meio da floresta, porque lógico, ela é uma mulher, provavelmente o Frogman queria, né, que ela tivesse filhos dele. Daí vem a parte que eu digo que pega muito no ridículo. Pra mim, assim, não deu. O Frogman, o bichão, pega uma varinha, Harry Potter, magia, bruxo, e solta um poderzinho lá. Tu é um sapo gigantesco, por que tu tem uma varinha? Aí o Dallas pega a varinha, usa ela no Frogman e, enfim, eles conseguem fugir. Ah, o Scott nesse meio todo já tá meio que virando um sapo e vai embora. Enfim, eles conseguem fugir dali, o George ajuda eles e o filme corta. Aí agora começa a aparecer como se fossem os créditos. As autoridades não levam as imagens a sério. O Scott foi considerado desaparecido. A Amy não fala com o Dallas há mais de ano. E a frase assim, o homem-sapo ainda está por aí. E o Scott no final aparecendo. Um filme de Dallas Kyle. Desaproxima a tela, isso está sendo exibido num cinema, as pessoas estão gostando, aplaudindo e tal, achando o máximo. Então, assim, o Dallas conseguiu fazer o documentário dele com todas essas imagens que a gente já assistiu até aqui. Ele é chamado no palco para ser aclamado, porém nós vemos ele lá no camarim, sentado com uma cara não muito dissatisfeito. E o filme acaba. Daí, a cena pós-crédito. O que o Dallas levou pra lá? A varinha. E aí termina com a varinha saindo uma faísca da ponta. Eu juro. And I'm gonna get irrefutable proof. Esse é Frogman, gente, eu achei ruim, tá? É ruim pra mim, não gostei mesmo. Porém, dei boas risadas. Infelizmente, acho que não foram risadas que o filme queria me propor. Foi mais pelo senso de ridículo mesmo. Mas tá aí um filme que talvez mais pessoas possam gostar, né? Tá tudo bem, opinião, cada um tem a sua. Inclusive, eu quero saber de vocês, por favor, não se acanhem se alguém gostou, coloca aí nos comentários, né? E se quiser dizer por que gostou, eu vou adorar saber. Então é isso, me sigam lá no Instagram, @morena_dos_anjos, Dicas dos Anjos oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.